O Vampiro Imortal. Como em praticamente todos os episódios, temos algumas mudanças no flashback. Dessa vez, Spider não fala que Blade é rebolante. Além disso, a imagem fica invertida e tinha outra fala nessa cena específica. Aquele motoqueiro espadachim quer destruir o Morbius. Quem é o samurai na moto? Esse motoqueiro espadachim rebolante quer destruir o Morbius, eu não posso permitir. A legenda em inglês no Disney Plus está errada. O legal é que a dublagem em português traduziu corretamente a cena. Eu adoro essa vida! Eu sou imortal! No episódio anterior, Spider fala em tom de surpresa sobre as presas de Blade. Ele não tenta convencer Blade a parar de caçar Morbius, dizendo que os dois são parecidos. Por que você está atrás dele? Ele também tem presas. Ele também tem presas. Outra cena que fica invertida no flashback. E essa aqui não está presente no episódio passado. O episódio começa com Spider e Blade na cola de Morbius. Segundo o Aracnídeo, eles ainda o encontraram na mesma noite. E vai começar o festival de cenas recicladas do episódio passado. Engraçado que nessa cena aqui, dá pra ver que Morbius está perseguindo Blade, e não o contrário. Mais uma legenda errada no Disney Plus. Ao invés de Man Spider, aparece escrito Mad Spider. Mais um ponto para a dublagem brasileira, que traduziu corretamente. Blade disse que nós íamos encontrá-lo mais rápido, mas o radar é antigo e não funciona bem numa cidade moderna. O radar é antigo? É uma tela plana que indica coordenadas. Em inglês, ele indica ser uma bússola ao invés de um radar, e fala que funciona lentamente numa cidade moderna. Se nós não tirarmos o recombinador neogênico do Morbius, eu vou voltar a me transformar no monstro aranha-homem, e o Morbius vai usar ele para criar uma nova raça de vampiros. E outra reciclagem do episódio passado. Como a cena é um pouco mais longa, também vemos o Aranha entrando no beco. A dupla não consegue pegar Morbius, já que ele consegue voar por cima do rio. O esquisito é que o Aranha passou na frente dele e na volta ele só esticou a mão. Errou! Acho que eu sei para onde ele foi. Siga-me. Como é que sabe para onde ele está indo? Tá bom, então não me siga. E temos mais reciclagem de cena. Uma do episódio passado e outra do início desse aqui. Blade quase causa um acidente, e do nada Terry Lee aparece no local. Apesar do desenho não ter mostrado antes, parece que ela estava seguindo Blade, mas acabou sendo despistada. Ele está sendo seguido por um desconhecido num tipo esquisito de motocicleta. Verifique a placa pra mim. Em inglês, Lee não fala que a moto é esquisita. Ela usa o termo souped up, que indica que o veículo foi modificado para se tornar mais potente e rápido. Notem que o carro muda na cena seguinte. Era para ser um carro à paisana, mas aparece um carro de polícia. Essa cena foi reciclada do episódio do Justiceiro. Eu não achei que as medidas de segurança do Dr. Connors o manteria afastado, então eu fiquei com o chip da CPU do recombinador. Ele não funciona sem isso. Spider foi esperto, não confiou na segurança e pegou um chip do recombinador. Eu só fico imaginando se Connors precisasse usar o aparelho para se curar também. Spider comenta que essa é a única empresa que faz esse chip, então provavelmente Morbius estaria ali. Spider atira 2 teias de igual tamanho, mas na cena seguinte ele começa a escalar e a teia que ele estava usando simplesmente some. Não! Idiota, eu nunca deveria ter me juntado a você! Nessa cena, esqueceram de pintar a barbicha de Morbius. Uma luta começa e Blade leva a pior. Eu achei estranha essa parte. Se o Aranha queria salvar Blade, não era melhor ele tentar levantar a outra ponta dessa estrutura? Morbius consegue encontrar o chip, mas ao tentar fugir, é impedido por Terry Lee. Só não tenho ideia de como a policial achou esse lugar sozinha, já que ela havia perdido os dois de vista. Agora nós vamos fazer do meu jeito. Ficou parecendo que ela se surpreendeu mais com Blade mirando na direção dela, do que por ver um vampiro na sua frente. Eu não tentaria nada sem isso. Em inglês, Spider fala para Blade parar, enquanto evita que ele atirasse. Outro detalhe é que na versão do Disney Plus, a legenda está errada novamente, enquanto a dublagem brasileira está correta. Morbius solta a policial e Blade vai a seu resgate, enquanto o Aranha vai atrás do vampiro. Ei, fica paradinho aí! Você tem uma forma bem interessante de dizer obrigado. Alguém tem que ir à delegacia para explicar isso, e você é o único que soube. Você é uma tola! Ei! É um festival de legendas erradas. A tradução brasileira está muito melhor do que essa legenda da Disney Plus. Spider consegue acertar um chute em Morbius, fazendo com que ele derrube o chip.
Depois de mais uma reciclagem de cena do episódio passado, Morbius consegue pegar o chip de volta. Ah, acabou a teia, que beleza, Aranha. Você vai odiar ter que explicar isso para o Blade. Tá certo que Morbius já ficaria com um tempo de vantagem, mas será mesmo que Spider não tem nenhum cartucho reserva com ele? Eu sei, assim não dá pra você contar pros policiais sobre as criaturas da cidade. Em inglês, ele diz algo como: está ficando difícil diferenciar policiais dos bisbilhoteiros da cidade. Dá pra notar que a censura ficou diferente nos episódios do Blade, porque essa expressão peeping tom é muito usada para falar de pessoas que secretamente tentam ver mulheres se trocando. Notem que Spider chama ela de detetive. Realmente fica meio confuso esse cargo dela na polícia, mas acredito que seja assim. Os policiais a chamam de tenente e o pessoal de fora da estrutura policial a chamam de detetive. Eu não tenho ideia de como ela encontrou esse lugar, já que o desenho não mostra que ela perseguiu o Blade ou coisa do tipo. Notem que o nome do filme no cinema mudou um pouco. Apesar disso, é o mesmo filme. O filme do diretor Terence Fisher foi feito na Inglaterra, e quando foi para os Estados Unidos, teve seu nome alterado para Horror of Dracula, porque já existia outro filme com o nome Drácula na América. Ah, e essa cena foi reciclada do episódio do Kraven. Você quer me dizer que vampiros realmente existem? Sim, e vão existir mais se a gente não deter esse aí. E como é que nós vamos fazer isso? Com essa coisa? Achei legal mostrarem a estaca de madeira e o martelo, apesar de ser óbvio que não seriam usados devido à censura. Nas histórias clássicas de vampiros, a forma mais comum de matar vampiros era cravando uma estaca de madeira no coração deles. Whistler então mostra uma máquina que desenvolveu para prender Morbius. Engraçado que ele até dispara na direção do Aranha, para mostrar que ela só é efetiva contra vampiros. Ei, Alegre, eu queria ver você colocar uma destas na sua moto. Ei! Bem, talvez eu tenha que fazer ele um pouco mais compacto. Ei, Alegre. Em inglês, o Aranha fala Smiley, que seria aquela carinha sorridente. Essa foi uma zoeira com o Blade, já que ele parece estar sempre de mau humor. Eu acho que vou ficar com a minha teia, se você me permitir. Spider faz um trocadilho em inglês. Stick to my webbing pode ser entendido como se manter com a sua teia, ou então se grudar com a teia. Ele até pede desculpa pelo trocadilho. E vemos aqui de onde veio aquela cena perdida do flashback. Spider diz que vai sair antes, para pegar mais cartuchos de teia. Pelo jeito, ele usou o resto que tinha na outra mão para pegar Terry Lee nessa cena. Blade tem uma reação estranha, e o Whistler dá um soro para ele. Foi explicado no episódio passado que esse soro controla a necessidade de Blade sugar plasma. Você precisa de plasma. O soro que você me dá faz essa necessidade desaparecer. Certo, Blade, mas já está perdendo o efeito. Assim como no episódio anterior, a roupa de Blade fica trocando de cor. Aqui está tudo preto, mas nessa cena, a camisa tem tons de vermelho e os espinhos da sua jaqueta também ficam brancos. Por que ele precisa de soro? E como ele conseguiu esses dentes? Todos os vampiros têm presas. Ele também é um vampiro? Esse rosto de surpresa dela também é reciclado. É uma longa história, senhorita. Lee, Terry Lee. Então você pode começar pelo início. Eu estou escutando. Nossa, esse jeito que ela se apresentou só me lembrou James Bond. Mr. Bond. James Bond. O sensor aranha ativa quando Spider está próximo de casa. É interessante ver que esse poder está voltando, já que ele foi pouco utilizado nos episódios da segunda temporada. O Aranha encontra Morbius revirando seu quarto, à procura de uma amostra de sangue. Como vemos no flashback, foi o sangue de Peter que levou à criação do vampiro. Ainda mandaram essa cena nova, meio que resumindo a transformação. O engraçado é essa aparência de Morbius. O sobretudo parece que se transforma junto com ele, e não está da cor preta. Morbius decide procurar a amostra em outro lugar. Ah, Sr. Robertson, eu não vi o senhor chegar. Eu tô falando que esses guardinhas são incompetentes. O cara conseguiu confundir um vampiro albino de cabelo azul com um afrodescendente de cabelo raspado. E eu não escutei nada sobre Peter Parker, Jonah. Nada. Aquele marginalzinho falou pra todo mundo que ele estava trabalhando numa missão, mas nós não mandamos ele parar. E falando em Robbie, mudaram o dublador dele mais uma vez. O engraçado é que agora ele tem a voz do Ed Brock. É, mas as fotos não mentem. Mas você sim! É meio esquisito ouvir Jameson chamando o Peter de marginalzinho, mas essa é uma tradução aceitável para a palavra punk. O vampiro pergunta onde está Peter, mas ninguém sabia onde o fotógrafo estava. Então, ele derruba Jameson no chão e vai embora.
Notem que esqueceram de colocar o guardinha na cena. Ele havia caído bem na entrada da sala. Por que é que aquele personagem do livro de Anne Rice estava te procurando? Essa Anne Rice que Jameson fala é uma autora de vários livros sobre vampiros, sendo Entrevista com um Vampiro o mais famoso. Coincidentemente, o filme baseado nesse livro foi lançado no mesmo mês em que estreou o desenho do Homem-Aranha. Você não tem fotos novas do novo furo Homem-Aranha, nem sequer do Aranha-Homem. Então por que eu te pago um salário, Parker? Porque eu não te despeço! Novo furo Homem-Aranha? Em inglês, parece que ele fala de duas coisas diferentes. Uma seria a notícia do momento, que deve ser a chamada doença da perda de plasma, e a outra seria o Homem-Aranha em si. Peter então fala que está tentando tirar fotos de um vampiro na universidade, mas que só vai conseguir se mantiver o emprego e tiver a ajuda de Jameson. Não se preocupe, mas vou precisar de uma coisa do senhor, Sr. Jameson. O quê? É melhor que não seja dinheiro. Não, dinheiro não. Uma coisa que vai me ajudar ainda mais. Que humilhação. Bom, pelo menos o Jameson me apoiou. A imagem que está no furgão é a mesma da capa do jornal do episódio passado. A diferença é que o nome de Ned Leeds está escrito certo dessa vez. E aparece o valor do jornal, que custava 35 centavos de dólar. Whistler, essa é a mãe do Blade? Sim, ele ainda está buscando. Ele ficou acabado quando ela o abandonou. Acabado quando ela o abandonou? Mas ele ainda era um bebê. Ele ficaria chateado quando entendesse o que é ser deixado no orfanato. E ele só teria como ter uma foto da mãe se ela tivesse deixado uma com ele no orfanato. Whistler conta para Lee a história de Blade, enquanto mistura elementos químicos. Apesar de ainda ter líquidos nos tubos nessa cena, um dos tubos fica vazio nessa outra cena. Nosso herói aparece na base de Blade como Peter Parker, anunciando que o Homem-Aranha tem um plano. Conhecer o Homem-Aranha não faz dele confiável. Peter chega na sua casa e logo nota que Morbius está próximo. Engraçado é o cabelo arrepiado dele, que se ajeita do nada. Logo depois, ele vê que Mary Jane estava na sua casa. Olha, eu não posso explicar agora, mas nós podemos falar depois. Peter, com você é sempre um pouco mais tarde. Eu não vou mais aceitar isso. Eu vim aqui hoje tentar salvar o nosso relacionamento. Caraca, nem sabia que essa coisa entre eles estava tão séria assim. Parecia só uma saída comum naquele episódio do Hydro-Man, da mesma forma que aquelas saídas da primeira temporada. Notem que a van que estava logo atrás de Peter some nessa cena. É só me falar que você quer a Felícia e eu vou embora. O que eu quero é te livrar do perigo. Está bem, eu quero a Felícia. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa entre nós. Mas entendi o quanto me enganei. Até mais, Tigre. Vejo você por aí. Notem que a Ruiva volta a ter sua dubladora de sempre nesse episódio. Você deveria ir lá, nós podemos conversar mais tarde, no jantar. Morbius encara Peter depois de ouvir sobre Felícia, e vemos mais uma reciclagem dessa cena. Para evitar suspeitas, o Aranha finge que não sabe quem é o vampiro. Você não me reconhece? Eu sou Mike, o Morbius. Morbius? Você deve estar brincando. Não estou. Em inglês, o vampiro faz um tipo de trocadilho. Para comentar que está realmente falando sério, ele usa a expressão dead serious. No caso, a palavra dead também serviria para falar dele mesmo, dizendo que perdeu sua humanidade. O interessante é que a palavra dead foi liberada pela censura, assim como o blood no episódio passado. E o que é que você quer comigo? Eu quero uma amostra daquele sangue neogeneticamente tratado que você criou. Eu não sei do que você está falando. Neogeneticamente tratado? O certo, se é que existe, deveria ser neogenicamente. Me dê logo isso. Tá bem, está lá na caminhonete. Em inglês, Peter fala que o veículo é uma van, e realmente, ela não se parece muito com uma caminhonete. Nessa cena, dá pra notar que a imagem da van está diferente. Jameson, por exemplo, está do lado trocado. Morbius é atingido pelo raio, mas o equipamento parece dar curto depois disso. Peter aproveita que o vampiro está paralisado e tira uma foto dele. A imagem na van fica mais visível nessa cena. Antes mal dava para ler um Man, agora dá para ler até Menace. Morbius consegue se soltar e sequestra May, que tinha ido ver o que estava acontecendo na porta de sua casa. O desenho preferiu que ela desmaiasse, porque ficaria meio tenso colocar uma idosa tendo seu plasma sugado. Não faça isso! Morbius, por favor, deixa ela em paz. Então me dê minha amostra de sangue. Está no meu armário na universidade. Agora solte a minha tia, por favor, devagar. Não, ela é minha segurança, até eu saber se você não mentiu pra mim. Não!
Em inglês, Morbius fala insurance. Segurança é até uma tradução certa, mas acho que ficaria melhor como garantia. Apesar do que aconteceu, Blade parece só pensar na missão, o que faz Terry Lee apelar e perguntar como ele se sentiu com a perda da mãe. O caçador de vampiros revela sua tristeza, e a inspetora resolve dar um beijo nele. Eu fico feliz que alguém tenha tempo pra se curtir enquanto tem tanto em jogo. Como se atreve? Se você estivesse lá, talvez teríamos salvo a senhora Parker! Não temos tempo pra discutir! Os dois se desentendem novamente, começam uma briga e decidem seguir caminhos separados. Enquanto Spider vaga pela cidade pensando onde Morbius pode ter ido, temos essa reciclagem de cena do episódio do Kraven. Para sua sorte, eu já me alimentei hoje à noite. Esse sedativo vai deixar você fora do meu caminho. Novamente, o desenho acha uma desculpa para evitar a censura. É mostrado que May desmaiou, não teve o plasma sugado e ainda tomou um sedativo, tudo para que não desse a entender que Morbius atacou uma idosa. O Aranha fica esperando perto da casa de Felícia, pois já sabe que ela será a primeira pessoa que Morbius vai querer transformar. Enquanto vigiava os arredores, ele acaba vendo Mary Jane junto com Harry. Eu nunca vou esquecer quando você heroicamente me protegeu da criatura Aranha-Homem. Obrigada por me fazer sentir como a mulher mais especial do mundo. Lembrando que alguns episódios atrás, Spider havia entrado na casa de Mary Jane quando estava transformado, e Harry tentou proteger a garota. Mary Jane, eu a dispensei e a joguei direto nos braços do meu melhor amigo. E a tia May está nos braços de um vampiro. O que mais pode sair errado? Apesar de terem inícios e motivos diferentes, o relacionamento entre Harry e Mary Jane também aconteceu nos quadrinhos e também foi mostrado nos filmes. Porém, em todas as mídias, o envolvimento com Mary Jane acaba criando problemas entre Harry e Peter. Felícia, meu amor. Quem está aí? Parece que faz uma década desde que nós nos beijamos na Torre do Sino. Michael? Essa cena lembra muito aquela do episódio do Morbius, com Felícia no sofá e o vampiro saindo das cortinas. Temos outra legenda errada no Disney Plus. Lá fica escrito Bend Tower, ao invés de Bell Tower. Ai, eu senti tanto a sua falta! Onde vocês... Ah! Felícia? Tarde demais, ele a pegou. Agora todo mundo vai desmaiar ao ver um vampiro, é? Esse foi o jeito encontrado para Morbius sequestrar as pessoas sem machucá-las. Só que nesse caso fica estranho, considerando que Felícia já tinha visto ele antes e não desmaiou. Enquanto Morbius leva a Felícia para um esconderijo, temos outra reciclagem de Blade na rua e a cena dele usando o localizador, só que ao contrário. Quando eu vi o nome do estaleiro, eu só consegui pensar em uma coisa. EA Sports. It's in the game. O que você está fazendo aqui? Em inglês, Lee fala o que nós estamos fazendo aqui. Do jeito que ela fala em português, fica parecendo que ela perseguiu o Blade, ao invés de ser uma ação conjunta. Então era você! Você era o responsável pela doença do plasma! Esse negócio da doença do plasma, ou plasma disease em inglês, é muito esquisito. Se ele estivesse sugando sangue, será que iriam falar doença do sangue? Obrigada, esta foi por pouco. E não foi um acidente, foi uma armadilha. O buraco onde as tábuas quebraram fica bem diferente na última cena. Mal tem espaço para uma pessoa cair ali. Morbius ataca Blade e temos essa cena da cara dele mais uma vez. Blade consegue prender Morbius, mas quando está prestes a atirar com uma arma de raios solares, é impedido por Terry Lee. Seres humanos não destroem vidas, eles as salvam. Pense no que sua mãe queria pra você. Ela te abandonou pra proteger você de uma vida como vampiro. Deixa o Homem-Aranha tentar ajudá-lo. A cena da mãe de Blade fica diferente. O episódio passado não mostra ela deixando o bebê nas escadas, e sim entrando no orfanato com ele. Talvez você esteja certo. Eu não vou deixar você machucar. Eu não ia! E agora você deixou que ele escapasse? Ótimo, porque eu nunca olho antes de entrar. Essa cena de Morbius fugindo foi reciclada do episódio passado. Morbius liga o recombinador para transformar Felícia, mas ela fala que não quer ficar junto do vampiro porque ele é uma pessoa diferente agora. O homem que eu amava queria acabar com uma praga e a dor e o sofrimento que ela causava. Você é uma praga! Eu não posso viver me aproveitando de pessoas inocentes.
Por favor, Michael, não me faça fazer isso. Em inglês, Felícia fala que não pode viver uma vida onde ataca pessoas inocentes. A palavra aproveitar não chega a ter o mesmo impacto. Morbius relembra de momentos com Felícia e desiste da ideia de transformá-la. Durante essa cena, tem um som que parece uma risada e só aparece na dublagem brasileira. Eu preciso da sua ajuda para me transformar em humano de novo e transformar no homem que você ama. Em inglês, Morbius não fala que precisa da ajuda de Felícia exatamente, ele fala de ajuda em geral. Quando a dupla abre a passagem, uma peça cai em cima do recombinador, o que acaba fazendo com que o raio aponte na direção de Felícia. Notem que algumas cenas antes deles abrirem a passagem, dá pra ver uma abertura enorme no teto. Morbius então se joga na frente da loira para protegê-la, e acaba tendo uma nova transformação. Depois, resolveram reciclar essa cena lá da primeira temporada. E tem essas cenas em sequência, mas com background repetido. Durante a luta, o recombinador segue na direção da Tia May, enquanto Aranha e Blade são levados para fora do local por Morbius. Eu não posso perder a Tia May do mesmo jeito que o tio Ben. Se a minha força de aranha significar alguma coisa na vida, essa é a hora! Tô tentando entender por que usaram uma cena do esgoto para encaixar ali. Spider consegue salvar sua tia e desligar o recombinador. Enquanto isso, Blade luta contra Morbius lá fora. Nessa queda de Morbius, a cabine do barco some por alguns frames. O seu tempo acabou, vampiro. Tem que aceitar o fato. Aceitar o fato? Em inglês, Blade fala fate, que é traduzido como destino. O que aconteceu com ele? Esta fonte de força misturou o seu código genético com DNA de morcego. Ele nunca mais vai ser um humano. Oh, não! Eu sinto muito, senhorita Hardy. Muito mais do que você pode imaginar. Terry Lee chama Blade para sair, mas ele diz que essa não é uma boa ideia. Reciclaram essa cena do episódio com a Aranha Homem. Dá até pra ver que ela usa aquela roupa diferente. Esqueça tudo. A não ser isso, Terry Lee. Ótimo! De todos os homens do mundo, eu tinha que me apaixonar por um vampiro. Peter, querido, é você? Você me chamou, Tia May? Meu Deus, eu tive um sonho terrível. Tudo parecia tão real. É melhor tentar esquecer. Nossa, eu não imaginaria que a Aranha fosse responder enquanto estivesse com o uniforme. Deu sorte que ela ainda estava sonolenta e com a visão ruim. Enquanto Spider se pergunta o que aconteceu com Morbius, vemos o vampiro entrando numa caverna e hibernando, enquanto pensava em Felícia. O episódio tem poucas referências aos quadrinhos, sendo somente aquelas que já mostramos durante essa segunda temporada. Algo que chama a atenção é a transformação de Morbius em algo mais parecido com um morcego. Isso não acontece nos quadrinhos da Marvel, mas essa aparência lembra o personagem Man-Bat da DC Comics. Ele foi criado em 1970 e, por um acaso, também é um cientista que estudava morcegos. O personagem até aparece no desenho do Batman dos anos 90. Bom, isso é tudo para esse vídeo. Muito obrigado aos nossos doadores e a você que assiste nossos vídeos por completo. No próximo episódio, teremos a volta do Rei do Crime e de outros mafiosos de Nova York. Até a próxima!